do segundo ciclo do ensino básico pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, é doutorada em Ciências da Educação na especialidade de Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, com curso Centro de Investigação, o CIED tem vindo a colaborar. Tem experiência como formadora, professora do primeiro ciclo e também do segundo ciclo, e é justamente no âmbito dessa experiência também que que tem tido a oportunidade de explorar o tema da sua tese de doutoramento sobre os contributos da geotecnologia e da realidade aumentada para o ensino-aprendizagem. Professora Luísa, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde. Antes de iniciar a minha intervenção, eu quero agradecer o convite que me foi endereçado. É com muita satisfação que estou aqui a apresentar os resultados de um projeto de investigação que realizei no âmbito do meu doutoramento. Esse projeto de investigação tinha vários objetivos. Um deles era o de identificar as principais barreiras e limitações à integração das tecnologias de informação geográfica e da realidade aumentada em contexto de aprendizagem formal nas escolas. Os dados que irei aqui apresentar foram recolhidos em 2 momentos. Um dos momentos foi um curso de formação dirigido a professores do ensino básico, em que os professores tiveram a oportunidade não só de conhecer e contactar com estas tecnologias, mas também desenhar, conceber, planear e até implementar nas suas turmas recursos didático-pedagógicos ou experiências de aprendizagem que desenvolveram no curso de formação. O segundo momento foram aplicadas um conjunto de experiências de aprendizagem em contexto escolar, portanto, nas escolas públicas, ou melhor, em escolas públicas do Distrito de Porto e Braga, em algumas delas dos professores que participaram nesse mesmo curso de formação. Nestas experiências de aprendizagem, os alunos tiveram a oportunidade de contactar com estas tecnologias e também de criar as suas produções, como por exemplo mapas interativos, como por exemplo explorar mapas em realidade aumentada. E, portanto, foi uma oportunidade dos alunos aprenderem e desenvolverem as suas aprendizagens utilizando a tecnologia. O que venho aqui apresentar é as resistências que foram identificadas ao implementarmos estas tecnologias em contexto de sala de aula, quer na perspectiva dos professores, quer na perspectiva dos estudantes que as utilizaram. Eu peço desculpa porque os slides são um bocadinho visualmente agressivos porque têm muita informação, mas eu queria de alguma forma apresentar os discursos dos professores e dos alunos porque eu acho que ajuda-nos a perceber um bocadinho a realidade das escolas. E das resistências que eu consegui averiguar de natureza técnica, portanto estamos a falar em termos de equipamentos, os professores e os alunos reconhecem que a internet é um problema nas escolas. Portanto, estamos a falar de fraca cobertura de rede ou a baixa velocidade de internet, que em algumas escolas até pode criar uma certa desigualdade, porque se em alguns espaços escolares que estão próximas do router a internet funciona a 100%, noutros espaços que estão mais distantes do router, a internet funciona muito mal ou nem sequer funciona, que já foi algo com o qual eu já tive que lidar. Depois temos também como resistência apontada a questão dos equipamentos existentes nas escolas, que por vezes são insuficientes. Por exemplo, se estivermos a falar do primeiro ciclo, em que a existência de computadores é muito escassa. Por norma existe o computador da biblioteca ou cada sala de aula tem um computador, mas não existe, por exemplo, uma sala de informática para os alunos do primeiro ciclo. Ou então, estamos a falar de equipamentos que, quando existem, já são obsoletos, já são muito antigos e, na maioria das vezes, já nem sequer permitem operacionalizar com algumas aplicações, ou estão danificados, que também é uma situação recorrente nas escolas, porque estamos a falar de contextos onde há muitos alunos, todos manipulam os dispositivos e é muito fácil danificar os equipamentos. Para além destas resistências anteriormente apontadas, há também a questão do tempo de reparação dos equipamentos. E isto pode ter uma influência muito grande quando nós queremos desenvolver uma atividade orientada. Estamos a falar, por exemplo, do projetor. O projetor é um equipamento que, se eu quiser orientar os alunos para uma determinada atividade, se ele não funcionar, pode condicionar a utilização das tecnologias, porque depois vai gerar alguma confusão, alguns alunos não entendem o que o professor disse, ou não entendem como é que se faz, e pode gerar aqui algum caos na sala. E os equipamentos demoram a ser reparados. Isto está muito relacionado com um outro obstáculo que também está aqui
referido, que é a falta de pessoal nas escolas, de pessoal qualificado nas escolas para fazer a manutenção destes mesmos equipamentos. Eu poderia aqui contar uma história, se depois no final houver tempo, eu posso contar aqui uma história muito interessante que aconteceu ao longo da minha investigação, relacionado com essa questão da manutenção dos equipamentos. Depois também temos a questão das aplicações, porque algumas são de acesso livre, não é? Nós não precisamos de fazer nenhuma subscrição para ter acesso a essas aplicações, mas são limitadas. É limitado, por exemplo, a 10 utilizadores, ou é limitado a um conjunto muito restrito de funcionalidades, e quando estas aplicações... Quando nós queremos subscrever estas aplicações, estamos a falar de aplicações que são dispendiosas e, portanto, as escolas não conseguem suportar 20, 30, 40 subscrições de aplicações diferentes, porque isso seria difícil economicamente. Depois, as resistências pedagógicas que nós conseguimos averiguar e conseguimos aferir nas escolas. Nas escolas, quer na perspectiva dos alunos, quer na perspectiva dos professores. O tempo. O tempo é uma resistência por várias questões. Em primeiro lugar, porque ao aplicarmos as tecnologias, nós precisamos de mais tempo para preparar estas aulas, porque temos que ter sempre em consideração o conjunto de fatores ligados aos imprevistos que podem surgir. E depois porque as próprias disciplinas, algumas delas, estão a sofrer aqui um encurtamento dos tempos letivos. E na perspectiva dos professores, este é um problema que dificulta a implementação das tecnologias em sala de aula, porque existe um currículo que tem que ser cumprido. E, portanto, a extensão do currículo, de alguma forma, aliada a esta questão do tempo letivo, do tempo diminuído, não é? Vai dificultar ainda mais a implementação das tecnologias. Há também uma resistência pedagógica que foi identificada, que é a falta de domínio tecnológico, quer por parte dos alunos, quer por parte dos professores. Por parte dos estudantes, os professores reconhecem que se os alunos não têm domínio tecnológico, antes de utilizarmos a tecnologia, nós vamos ter que ensinar como é que por exemplo, como é que nós fazemos um mapa interativo. E isso implica tempo. Portanto, em termos da falta de domínio pedagógico por parte dos professores, os professores não só têm que aprender, mas também isto vai gerar uma certa insegurança. Eles não se sentem seguros para implementar algo que podem, de certa forma, não ter uma resposta se algo imprevisível acontecer. Não é? Aquilo que eu fui sentindo ao longo da minha investigação é que o maior medo dos professores é que a tecnologia não funcione, eles não têm uma solução para aquele momento e o que vai acontecer é que aquela aula vai ser, entre aspas, desperdiçada, porque eles não têm um plano B para aplicar. E isto pode ser, no fundo, não é bem combatido, mas ultrapassado se os professores tiverem este domínio, se forem capazes de responder aos múltiplos desafios que vão surgindo nas diferentes atividades que vão propondo em sala de aula. Há também uma resistência que todos conhecemos, que é a resistência à mudança. Não é? Há professores que simplesmente, como sempre utilizaram uma determinada metodologia ou sempre adotaram determinadas estratégias que não incluem a utilização das tecnologias, não vão querer aplicá-las simplesmente por esta resistência. E acredito que também porque não veem efetivamente o potencial das tecnologias em sala de aula. Há também a questão dos ritmos de aprendizagem e de trabalho. Isto também está um bocadinho relacionado com o domínio tecnológico que os próprios alunos têm. E eu evidenciei isto em sala de aula, sobretudo nas primeiras sessões em que implementamos as atividades. Em que os estudantes inicialmente pediam muito o apoio, quer da minha parte, quer do professor titulado da turma, para resolver questões ligadas à atualização dos dispositivos, de alguma coisa que acontecia no tablet que não permitia trabalhar, por exemplo, com os mapas interativos. E isso vai gerar aqui uma diferença muito significativa ao nível do ritmo de trabalho, porque os alunos que dominam tecnologicamente os dispositivos vão fazer a atividade muito mais depressa e os restantes alunos que não dominam e que precisam de um maior apoio vão naturalmente necessitar de mais tempo para realizar a mesma atividade, sobretudo se for uma atividade colaborativa, que foi isso que eu tentei de alguma forma implementar. Eram atividades em que a turma estava toda a colaborar para a produção de um mapa que lhes iria permitir chegar a um conjunto de conclusões sobre um tema que estivéssemos a estudar.
O currículo, como referi, é também uma das resistências apontadas, sobretudo a extensão do currículo, e a falta de formação foi igualmente apontada pelos professores como um obstáculo à implementação das tecnologias e, portanto, se os professores dominarem tecnologicamente os dispositivos, eles vão sentir uma maior segurança para as aplicar nas suas aulas. Há também como resistência a apontar a questão da dimensão das turmas. Quando nós estamos com turmas muito grandes, quando temos uma turma com muitos alunos, nós precisamos de mais equipamentos e precisamos de uma maior organização, quer para dar apoio aos alunos, quer para que tudo funcione corretamente. A internet, os equipamentos que funcionem, a própria atividade que seja eficaz e, portanto, esta dimensão é também apontada, a dimensão das turmas. E a disponibilidade e receptividade dos próprios professores. E foi curioso perceber que isto até foi a perspectiva de um professor contratado que referiu que muitas vezes os professores contratados chegam às escolas, já existem projetos em andamento, não é? E, portanto, ele até pretende aplicar uma determinada tecnologia, mas depois o departamento já tem os seus próprios projetos que por vezes nem sequer permitem que haja esta articulação. E também a própria disponibilidade e receptividade dos alunos, porque os professores reconhecem que há alunos que muitas vezes não estão receptivos a esta mudança de atividades nas salas de aula. Embora eu, da prática que fiz na investigação, considero que isto é mínimo, porque todas as turmas abraçaram o projeto com satisfação, todos mostraram-se muito envolvidos naquilo que era proposto e a questão da motivação foi algo que foi apontada porque os alunos estavam muito envolvidos, muito motivados para utilizar as tecnologias. Mas os contextos são diferentes e todos têm que ser considerados. E, portanto, que conhecimentos, capacidades e atitudes é que a formação inicial tem que considerar para preparar profissionais no mundo digital? Em primeiro lugar, eu considero que as próprias escolas de formação, as universidades, devem promover uma aprendizagem em que a tecnologia está envolvida. Não é? Se estamos a preparar futuros professores, não faz sentido termos aulas extremamente teóricas em que os alunos ouvem teoricamente como é que se implementam as tecnologias e como é que se podem utilizar em sala de aula, mas depois na prática ninguém sabe como é que se faz ou ninguém experimenta. E acho que esta questão de articular o conhecimento disciplinar, o conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico é muito importante na formação inicial. Aliás, a paixão que tenho pelas tecnologias de informação geográfica adquiri isto nas aulas do professor Vítor e da professora Isilda Monteiro, que nos desafiavam com projetos em que nós tínhamos que fazer mapas digitais, produções, e foi nessa experiência que eu percebi que, efetivamente, estas tecnologias ajudam-nos a perceber muitos dos fenómenos espaciais que ocorrem diariamente, e comecei a perceber que, efetivamente, elas tinham que ser integradas em contextos de ensino, neste caso do ensino básico, que é a minha área. Depois, também considero que é muito importante, sobretudo os jovens que estão agora a formar-se para serem professores, devem aproveitar os estágios como uma oportunidade de experimentarem as suas próprias experiências de atividade. Porquê? Porque o estágio é supervisionado, não é? À partida nós temos sempre a orientação de alguém experiente que nos pode ajudar a perceber que estratégias é que funcionam, que estratégias é que não funcionam, o que é que nós podemos melhorar, e acho que o estágio aqui é uma oportunidade de nós também de desenvolvermos aqui alguma experiência. Acho que é essencial a formação de professores, desenvolver competências como a proatividade, a criatividade, a adaptação e a flexibilidade, porque cada escola é diferente, é um contexto com características muito diferentes e nós temos que saber adaptar-nos a diferentes contextos. E temos que também ser criativos, porque se eu estiver muito focada que a atividade vai acontecer desta forma e se a internet não funcionar e eu não tenho atividade, então pode ser um desastre. Mas se eu for criativa na forma como vou organizar a turma, na forma como
como vou organizar os dispositivos. Acabamos sempre por encontrar o plano B, o C, o D, o E e todos os planos que forem necessários para que a atividade ocorra de uma forma mais natural. Considero que a comunicação, a colaboração, a partilha de experiências e estratégias é muito importante, porque eu posso ter um conjunto de ideias, posso ter um conjunto de estratégias que são muito eficazes e essas podem ajudar outros colegas que também querem implementar a serem eficazes naquilo que estão a fazer ou naquilo que estão a propor nas suas turmas. Esta colaboração pode nos ajudar a melhorar a nossa prática e pode nos ajudar a aprendermos mais sobre formas de integrar as tecnologias. E considero que a formação contínua é essencial porque o mundo está em constante transformação, está em constante mudança e aquilo que eu aprendi ao longo destes últimos anos certamente não será assim nos próximos que vêm. E, portanto, a formação contínua é essencial para nós estarmos sempre atualizados e para conseguirmos dar uma resposta mais eficaz na nossa profissão, de forma a que os alunos se sintam motivados, de forma a que os alunos se sintam envolvidos, porque os alunos gostam de estar envolvidos naquilo que aprendem. Isso foi algo que eu observei muito em contexto de investigação. Os alunos gostam de... Eu posso apresentar um mapa e eles vão gostar de o explorar, mas se eu disser assim, nós hoje vamos criar um mapa de turma, a envolvência vai ser muito maior. Eles vão estar muito mais predispostos a fazer aquilo que é proposto, porque eles estão envolvidos naquilo que vai ser o produto final da turma. E não queria terminar esta minha apresentação deixando a ideia de que é impossível, neste momento, tendo em consideração todas as resistências que podem surgir nas escolas, que é impossível utilizarmos as tecnologias. Não queria deixar essa imagem, porque também não acredito nisso. É possível fazer coisas muito interessantes com os alunos, é possível contornar estes obstáculos. Cabe a cada um, lá está, conhecendo o contexto, com o apoio de outros colegas de escola, com alguma criatividade, conseguimos ser inovadores, conseguimos propor algo interessante. Nós temos aqui imagens de trabalhos que foram realizados pelos alunos. Deste lado, aqui, do lado... Tem que ser com a caneta, não é? Deste lado aqui temos trabalhos que foram realizados pelos alunos ao longo do meu projeto de investigação, mas eu queria também trazer aqui algumas atividades que foram feitas pós-investigação, portanto em contexto de escolas pós a minha investigação, que são estas que estão aqui, para mostrar que, e tal, porque foi feito num contexto de investigação, tudo corre bem. Não, fora de contexto de investigação também corre bem e também me deparei com muitas resistências, mas lá está, de alguma forma procurei formas de contornar estes mesmos obstáculos. E para terminar, agradeço a vossa atenção e estou disponível para responder às perguntas que possam surgir. Muito obrigada, professora Luísa, pela clareza da sua intervenção. Relembro que no final procuraremos ter um pouco de tempo para responder algumas questões e isso